Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui um corte do Sport Center da ESPN Brasil falando do Mengão, Flamengo que enfrenta o Estudiantes nesta quinta-feira às 9h30 da noite e com certeza o Maracanã estará lotado. Galera, temos aqui todas as informações que você precisa saber do nosso Mengão, hein? O Flamengo tem retornos de jogadores que estavam fora, né? E ainda tem mais jogadores que ficarão no DM, no departamento médico. Para saber quem são essas pessoas, quem são esses jogadores, fique no vídeo até o final e já deixa o like para me ajudar, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá! O Flamengo se reapresentou nesta terça-feira com foco no jogo pela Libertadores contra os Estudiantes, quinta-feira no Maracanã, pelas quartas de final da competição. Teve entrevista coletiva com o goleiro Rossi, mas antes eu passo atualizações sobre o departamento médico do Flamengo. Começando com Bruno Henrique, ele treinou normalmente com o grupo. No último sábado, o jogador sentiu dores na coxa esquerda. Passou por exames, mas não teve lesão detectada. Varela voltou da data FIFA da seleção com uma pubalgia. Isso faz com que o atleta fique muito limitado. Por isso, o Flamengo optou por não levá-lo ao jogo contra o Juventude. Hoje treinou parcialmente com o grupo e tem tido uma evolução diária bem positiva, tem chance de voltar. Jorginho é dúvida. Ele não teve lesão detectada, mas tem um edema na coxa. O Flamengo respeita a posição do atleta, os sintomas. Hoje ele estava sem dor, fez trabalho em campo com a fisioterapia. Já Alexandro dificilmente volta. O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. A evolução tem sido favorável. Ele já faz trabalho em campo com a fisioterapia. Pulgar, a lesão no quinto metatarso do pé direito. Na sexta-feira ele passou por uma tomografia e já tem sinais de consolidação. O departamento médico do Flamengo determinou que ele fosse entregue ao trabalho de campo com a fisioterapia. Isso deve durar cerca de 2 semanas e tendo uma evolução satisfatória, aí sim ele será liberado para preparação física. Na entrevista coletiva, o Rossi falou sobre o desafio de enfrentar o Estudiantes na quinta-feira. Ele chega agora nesse Sport Center. O Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, como ele falou. Nossa perspectiva do jogo e nossa ideia do jogo não vai mudar. Sempre vamos tentar manter a ideia que o Felipe quer. Acho que a gente não vai mudar nada do que a gente vem mostrando dentro do campo, seja em casa, seja fora. Vai ser um jogo muito difícil, muito disputado e a gente tem que saber o jogo que vai ver pela frente. Acreditar no nosso trabalho, continuar evoluindo e tentar fazer nosso melhor na quinta-feira para abrir a série das oitavas, das quartas da melhor maneira. Importante largar na frente Flamengo em mata-matas da Libertadores decididos como visitante no século. Ele só não avançou uma vez, ou seja, ele começar como mandante e faz a vantagem, ele geralmente se dá muito bem. A gente vê contra o Corinthians, vitória, passou. Contra o... Eu vou só focar nas linhas grifadas em vermelho. O Internacional venceu, passou. Barcelona do Equador venceu, passou. O Olímpia não. O Olímpia é o caso de vitória com eliminação. Bolívar venceu, passou. E aí, o ano passado, por exemplo, perdeu em casa para o Peñarol e não avançou. O Inter, ele venceu por 1-0 e passou na volta com um resultado, inclusive, melhor fora de casa. Gustavo Zupac, muito importante vencer. A gente sabe que, diferentemente do River, o Estudiantes está sofrendo, não vive bom momento e tal. Então, realmente, o jogo do Maracanã é o famoso peso 2. Assim, resolve o quanto der para depois administrar fora. Porque se o Flamengo tiver problemas no jogo da volta, lá em La Plata, contra o Estudiantes, é porque, de fato, a coisa não foi bem resolvida aqui. Porque, como eu falei no nosso primeiro bloco, no primeiro assunto, é o confronto mais desnivelado das quartas de final, embora não seja
seja uma aberração. O Estudiantes é um bom time, mas não é um time de valores individuais destacados. É um time que tem o Eduardo Domingues, né, El Barba, o técnico do Estudiantes, questionado por parte da torcida, que tem problemas, tem 3 titulares fora, o Messa, o lateral direito, o Gonçalves Pires, que é o zagueiro, e o Cetré, e esse desfalque é de última hora, o ponta, que ora é titular, ora fica no banco, mas é o jogador de mais velocidade do ataque do Estudiantes. São 3 desfalques para um time que já é inferior ao Flamengo. Então, assim, é muito importante que o Flamengo faça o seu papel no jogo de quinta-feira no Maracanã. E a gente tem visto, e essa pauta de fazer a diferença nesse jogo da ida, ela só passa a ser relevante no do Flamengo, porque de maneira decepcionante, aquém do esperado, nas últimas 3 Libertadores, o Flamengo não foi campeão do seu grupo, passou em segundo em 2023, que teve o Racing em primeiro, passou em segundo em 2024, que teve o Bolívar em primeiro, e passou em segundo em 2025, que teve a LDU em primeiro. Isso faz com que o Flamengo tenha caído no pote 2 do sorteio de oitavas daí por diante, e com o afunilamento da competição, enfrente times com campanhas melhores do que ele. Então, assim, o normal era o Flamengo quase sempre resolver no Maracanã. Mas por causa das fases de grupo aquém do esperado, o Flamengo se coloca nesse papel de ter que fazer o resultado no primeiro jogo. E tem que fazer quinta-feira contra a equipe do Estudiantes. A gente sabe que o Flamengo é um time que começa os seus jogos muito forte e tem que aproveitar esse começo forte para fazer uma vantagem importante contra a equipe argentina, que é histórica, que é tetracampeã da Libertadores, mas que no papel e no campo joga bem menos bola do que o Flamengo. Convite para você, fã de esportes, o jogo é exclusivo ESPN Disney Plus e no Sport Center teremos um grande pré-jogo na quinta-feira a partir das 19h30. Então, 19h30, um Sport Center muito especial já esquentando tudo sobre esse jogo Flamengo e Estudiantes. Mas agora eu já quero saber o que você pensa, o que você imagina para essa partida, André. Eu acho que chegou o momento do Flamengo estabelecer a diferença técnica que ele tem como equipe contra um adversário que é algumas vezes inferior a ele na Libertadores. Isso não aconteceu ainda de uma maneira muito clara, ao contrário do que o Flamengo tem conseguido fazer no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, no fim de semana, o Flamengo foi ao Alfredo Jaconi, ganhou do Juventude, que não acontecia há várias décadas, tudo bem, considerando o período em que os clubes estiveram em divisões diferentes do futebol, tem muito tempo que transcorreu sem que acontecesse um jogo entre eles, mas essa foi a história contada nos dias anteriores, mesmo que os jogadores não tenham, a maioria, quase todos os jogadores não tenham nada a ver com essa história. Muitos não eram nem nascidos quando o Flamengo tinha vencido pela última vez lá em Caxias do Sul. E o Flamengo mostrou uma seriedade que mostra um amadurecimento como equipe que é muito interessante. Agora, não existe explicação para a personalidade do time ser tão diferente na Copa Libertadores. Motivos que levaram à situação que o Gustavo acabou de comentar. O fato do Flamengo não ter vencido o seu grupo, e não era um grupo difícil para o Flamengo terminar em primeiro lugar, foi uma grande surpresa. E agora o caminho é um pouco diferente, porque o Flamengo vai iniciar confrontos como esse contra o Estudiantes no seu estádio, onde, em condições normais, deveria decidir os confrontos. Então é a grande oportunidade que o Flamengo tem para encaminhar de vez essa classificação para a próxima fase e mostrar para todo mundo na Copa Libertadores aquilo que é o Flamengo real. Nós não vimos ainda o Flamengo de verdade nesse torneio, que é uma das prioridades dele nessa temporada. Eu acho que esse é um ponto muito interessante que o André traz, né, Zupac, porque pós-mundial perde alguns jogadores, mas chegam outros importantes que já ocuparam espaço e já estão mandando muito ver. O Flamengo não está atropelando todo mundo, o vídeo que aconteceu com o Grêmio em casa, sim, no sentido de ganhar de 3, 4. Mas na Libertadores foi realmente uma primeira fase muito ruim. Já com o Inter foi bem. Um ótimo duelo. Exatamente. Um ótimo duelo. Você acha que aquele Flamengo do primeiro semestre não existe mais? O Flamengo que caiu para a Olímpia, aí eu já estou voltando até outros anos, para o Peñarol, ou seja, daquelas eliminações, não tô dizendo que não vai perder, mas as derrotas que a gente fala, não é possível, esse Flamengo não pode ter esse tipo de derrota. Esse Flamengo está um pouco vacinado contra isso? A gente tem visto esse Flamengo cada vez menos depois do Mundial. O melhor Flamengo, numa amostragem um pouco maior que a gente viu da temporada, é o Flamengo pós-mundial, com um encaixe muito rápido dos reforços, não só encaixe, mas o amadurecimento deles, né? E é curioso que, assim, ainda o recorte ele é um recorte pequeno, mas num primeiro momento, após a chegada dos reforços, o mais impressionou
foi o Samuel Lino. A chegada do Samuel Lino foi, uau, olha, esse cara é desequilibrante. Neste momento, o olhar já é para o Saúl. O contexto, o controle de meio campo que o Saúl vem dando para o time do Flamengo chama a atenção a ponto do Felipe Luiz ter dito na coletiva lá em Caxias que esta é a melhor versão do Saúl. E o Felipe conhece o Saúl dos tempos de Atlético de Madrid. Sim. Pode ser exagero de um técnico querendo agraciar o seu jogador, mas de fato é um impacto muito grande. Então a gente tem visto um Flamengo mais confiável do que o Flamengo da primeira fase da Libertadores. A questão é que do outro lado, né, e sempre existe o outro lado, assim como o Flamengo na Libertadores como um todo foi aquém do que se espera comparado com o Flamengo real, o Estudiantes da Libertadores é muito melhor do que o Estudiantes do Campeonato Argentino, que é um time que não é confiável, tem dificuldade para se impor, ganha e perde jogos na mesma proporção, sofre muitos gols, sofre gol todo jogo, mas na Libertadores o Estudiantes sofreu poucos gols. É bem verdade que pegou um Cerro Porteño muito inofensivo nas oitavas de final, mas foi o campeão do grupo do Botafogo. Então, o Estudiantes da Libertadores contra o Flamengo da Libertadores dá mais jogo, mas o momento do Flamengo é de muito mais confiança em relação ao time argentino. Daqui a pouco o Vinícius Nicoletti estava na expectativa sobre a chegada do Palmeiras. Temos imagens. Matéria do GE, galera. Será que temos boas notícias ou não, hein? É, mais ou menos. Quem volta contra o Estudiantes? Flamengo terá reforços, mas dupla titular deve continuar fora. Quem é essa dupla titular? Vou te falar agora, hein? Após chegar a 6 desfalques diante do Juventude no último domingo, o Flamengo terá reforços para quinta-feira, quando enfrenta o Estudiantes, às 21h30 de Brasília, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Léo Ortiz volta de suspensão. Bruno Henrique retorna após controle de carga, enquanto Varela já faz atividades com o grupo e deve ser relacionado normalmente. Por outro lado, a tendência é que Jorginho e Alexandro continuem fora de combate. Tá aqui o Felipe Luiz com o Jorginho. Foto do Gilvan de Souza, Flamengo. Com edema na coxa esquerda, Jorginho é desfalque desde o jogo contra o Grêmio, antes da data FIFA. O volante sentiu logo após a goleada contra o Vitória e o exame não apontou lesão. Engraçado isso, né? Mas, clinicamente, o atleta relatou dor. Ele faz tratamento, chegou a ir a campo na semana passada e o incômodo apareceu novamente. Por isso deram um passo atrás na recuperação. Sua evolução é considerada boa internamente, porém, o jogador ainda faz trabalhos em campo com a fisioterapia. No mesmo jogo contra o Vitória, o Alexandro sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e está em fase final de tratamento. O último exame de ultrassom apontou boa evolução e o lateral esquerdo já faz atividades no campo com a fisioterapia. Mas pelo curto espaço de tempo até quinta-feira, é improvável que ele seja reintegrado a tempo do jogo de ida contra o Estudiantes. Por outro lado, Felipe Luiz terá o retorno de Bruno Henrique. O atacante ficou fora da vitória em cima do Juventude, pois apresentou um incômodo na coxa. O exame não apontou lesão, mas o departamento médico optou por poupá-lo. Sem queixas, Bruno Henrique, o camisa 27, será relacionado para quinta-feira. Quem também deve retornar é Varela. O lateral voltou mais cedo da convocação do Uruguai, pois apresentou pubalgia e ficou fora contra o Juventude. Nesta terça-feira, ele já fez uma parte do treino com o grupo e, se não houver intercorrência, ficará à disposição para enfrentar o Estudiantes. Quem está fora dos 2 jogos da Libertadores é Pulgar. Apesar de o volante chileno ter começado a fazer exercícios no campo no último sábado e de Felipe Luiz ter dito que iria tentar recuperá-lo para as quartas de final, ele ainda terá mais 2 semanas de treinamento com a fisioterapia antes de ser liberado para ser reintegrado ao grupo. O protocolo médico para esse tipo de fratura é de no mínimo 12 semanas e ele está com 10. Desfalque desde junho, o camisa 5 só volta a jogar em outubro. Até então, as últimas informações do nosso Mengão atualizadas. Muito obrigado a todos, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos, valeu galera, fui!